Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Videocast Critério Sustentável. E eu convido você a vir comigo, vir conosco nessa jornada, porque a conversa de hoje é muito especial. Hoje, esse é um espaço para discussão das práticas de sustentabilidade sob suas diversas dimensões. Então, aqui a gente fala sobre governança, dimensões econômicas, ambientais, sociais, tributárias, previdenciárias, todas as dimensões da sustentabilidade. Tem espaço para que a gente possa ampliar o conceito da sustentabilidade para o nosso gestor e que ele possa compreender que nós precisamos de uma visão sistêmica e transversal na gestão pública. Aqui nós convidamos gestores públicos, sociedade civil, terceiro setor, organizações privadas, todas elas que têm boas práticas têm espaço nessa mesa. E se você tem uma sugestão para trazer para nós, por favor, nos mande uma mensagem. Não esqueça de acionar o sininho, estar atento às nossas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. E a gente vai ficar assim em comunicação constante para que nós possamos estar atualizados sobre tudo o que acontece. Eu sou uma mulher branca, de 1,61 m, com cabelos na altura do ombro, que hoje estão presos num rabo de cavalo. Estou com uma blusa branca, uso um óculos branco, um colar dourado. E nós estamos aqui nos estúdios da Omnivideo Produções, com Kiko Scartesini, a quem eu agradeço imediatamente por esse trabalho voluntário em prol da sustentabilidade por meio da GPS, gestão e parcerias sustentáveis. Eu estou aqui hoje sentada com a minha parceira Isabela Brito e o nosso papo é muito especial, como eu já havia dito, porque nós estamos atrás dessa senha já tinha algum tempo, mas ele não tinha agenda. E de repente surgiu uma janela, eu me agarrei nessa senha e disse, é agora! E nós chamamos para conversar com a gente, nada mais, nada menos, com o Roberto Poggio, o secretário de Gestão do Governo Federal, do Ministério da Gestão e Inovação, para falar sobre tudo o que a SEGES vem fazendo. E eu tenho certeza que você vai adorar essa entrevista. É governança pura. É com você, Bela. Olá a todas, olá a todos. Olá, Poggio, olá, Keké, mais uma vez aqui com vocês. Eu começo fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,70 m, cabelos longos, loiros. Estou trajando uma blusa branca com um aplique preto, com uma saia que não dá para ver, mas uma saia preto e branco. Enfim, estamos aqui com o Roberto Poggio. Bem-vindo, Poggio. Falar um pouquinho sobre o seu currículo rapidamente, né? Que a Ké já fez uma introdução aí sobre você assume hoje, né? Atua como secretário de Gestão e da Inovação no Ministério da Gestão e da Inovação. Então, mas Roberto Poggio é servidor há mais de 30 anos. Servidor público, iniciou sua carreira no governo do Distrito Federal, já nos contou aqui algumas aventuras nessa trajetória. Ingressou no governo federal na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental em 2004. Que bom ter um gestor aqui para a gente conversar sobre esse tema tão instigante como a sustentabilidade, a gestão pública, Poggio. Atualmente, como a gente diz, é o SEGES, onde coordenou diversos projetos antes mesmo de ser secretário, dentre eles o Programa de Gestão do Desempenho. Falar sobre o desempenho aqui, Poggio. Formado em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, antes disso trabalhou no Ministério de Minas e Energias, da Secretaria de Relações Institucionais, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e no Ministério do Desenvolvimento Social. É isso, Poggio. Vamos começar então. Primeiro, a gente queria conhecer um pouco de você, falar um pouco quem é o Poggio, né, sobre sua trajetória, suas histórias, boas histórias como gestor, como servidor público, e como que foi assumir o desafio, né, de estar à frente da SEGES. Bom dia, boa tarde, boa noite.
e agradecer a esse convite. Infelizmente demorou um pouco mais do que a gente gostaria, mas enorme prazer de estar aqui com vocês. Bom, eu sou um homem branco, 1,81 m, uso óculos, cabelo curto, marrom, estou usando uma camisa social bege, meio burro fugido, e estou aqui, né, para a gente poder conversar aqui um pouco sobre sustentabilidade, governança, essa coisa toda. Como vocês disseram, né, comecei muito cedo, no 19 anos, fiz o meu primeiro concurso, fiquei 12 anos no GDF, como fiscal, maior parte do tempo como fiscal de transportes. Estava contando, né, que teve um período aí de 1 ano mais ou menos que trabalhava com colete à prova de bala, porque a gente fazia o combate a transporte clandestino. E foi muito bom todo esse período no GDF. Em 2004 fiz concurso para IPPGG no governo federal, ingressei, tive essa trajetória que provavelmente o período que eu mais gostei, digamos assim, foram todos muito bons, mas o período no MDS, no desenvolvimento social, foi muito rico. E o que a gente acabou... Coincidência, que eu acho que é dessa parte de gestão muito... quase impossível alguém passar por isso, mas entre 2015 e 2019 eu voltei para o GDF, emprestado, fui para lá e acabei, e foi uma questão circunstancial, assumindo uma área no GDF que eu tinha chefiado 20 anos antes. Uau. Então eu fui chefe da mesma área com 20 anos de diferença, o que do aspecto da gestão foi muito bacana, porque isso, eu fui para o mesmo lugar, ainda tinha 2 pessoas que estavam lá da época que eu tinha trabalhado, e foi uma área que tinha abandonado a máquina de escrever, tinha acho que uns 3 meses. Era uma área que cuidava de licenciamento de táxi dentro do Distrito Federal, e foi muito animado porque também coincidiu com o momento que o Uber chegou e a gente trabalhou com a regulamentação do Uber no âmbito do Distrito Federal. Então, vocês imaginam como era animado. 20 anos depois, 20 anos já depois. Com a experiência de ser um especialista em gestão e políticas públicas, novas tecnologias, levando uma experiência de governo federal. Deve ter sido um desafio, então. Foi muito bacana, E é a experiência que dificilmente você consegue na sua carreira. E a gente conseguiu implementar várias coisas lá, além de regulamentar o Uber, fazer uma pequena revolução do que tinha dentro do processo de serviço. E esse ano, então, esse ano agora completa 32 anos no serviço público, voltei para a SEGES, estou há 5 anos na SEGES e agora, esse último ano e pouco, como secretário. Que experiência, meu amigo. Gratidão por você estar aqui conosco, trazendo toda essa riqueza de vida, uma maturidade, que é o que a gente espera do gestor, para que ele consiga colocar em prática e colocar em prática a boa gestão e vencer tantos desafios que a gente sabe que fazem parte da nossa função. Bom, você exerce uma função estratégica totalmente relacionadas às contratações públicas, né? Você vive a 14.133 na veia, respira isso como secretário da SEGES. Mas eu queria que você nos desse uma visão sobre o sistema de compras públicas brasileiro, considerando que quem nos assiste é o gestor médio, é o gestor público federal, estadual, municipal. Nós temos também, sabemos, né, que a gente também é assistida por altos cargos de gestão, porque hoje você vê no artigo 11, parágrafo único, né, esse alinhamento do plano estratégico institucional, da responsabilidade da alta gestão. Mas a gente queria falar sobre a qualidade da gestão em torno do processo de compras públicas e quais são os maiores desafios a serem implementados em razão da nova lei. Ótimo. Bom, o que eu vejo, né? A 14.133 traz uma janela, sempre tenho dito isso, ela traz uma janela importantíssima. Por quê? Quem conhece a história sabe em que condições a 866 foi criada, né? Uma resposta a um processo de corrupção e num tempo onde a tecnologia era um elemento muito incipiente.
Então a gente dependia completamente do procedimental. Então, para mim, o processo, licitação, compras públicas foi toda costurada, alinhavada para ter um controle procedimental. Então, o que a 14133 nos permite? Repensar muito esse procedimento. Esse ecossistema, ele é gigantesco. Ele envolve milhares de pessoas, talvez chegue na casa do 1 milhão, entre todo, né, desde o seu planejamento até a execução contratual. Em todos os entes, em todos os poderes. O que acontece com isso? É uma massa muito grande. Para um procedimento muito complexo, e eu costumo dizer que ele é indevidamente complexo hoje em dia. O que a gente quer migrar agora em relação a tudo isso? Que você possa ter um processo onde tem uma curva de aprendizado muito mais suave, tem muito mais segurança. Para a gente poder investir, eu faço essa brincadeira, né? Dentro da SERJ a gente tem um departamento de logística, que é esse departamento que cuida do binômio atual, norma e sistema. Bom, o que a gente menos faz dentro do departamento de logística? Discute logística. Discute a gestão. Por que eu compro? De quem que eu compro? Quem são de fato os meus melhores fornecedores para determinados bens e serviços e produtos? Ao contrário de simplesmente rodar um procedimento onde eu estou sempre capturando o menor preço. E o menor preço de compra não quer, de forma nenhuma está atrelado à minha melhor compra. E muitas vezes atendendo a demanda, sendo que isso não está alinhado com a sua missão estratégica. Por que eu estou comprando o piano? Muito menos. Por quê? Porque eu não discuto logística. Né? A quantidade de eventos, a quantidade de horas que a gente tem dedicado ao processo normativo, ao estudo do processo normativo, ao entendimento do processo normativo é infinitamente maior do que uma discussão de o que a gente precisa comprar. Então, esse ecossistema todo, e aí quem está presente nesse ecossistema, a gente precisa muito rapidamente trabalhar para que ele migre para o processo logístico, migre para o processo de gestão da compra pública. O procedimento ele tem que ser residual, ele tem que ser simplificado, para que, de fato, rapidamente qualquer um que entre nisso, e quando você fala, né, esfera federal, você tem uma certa estabilidade, na estadual diminui e na municipal é menor ainda. E o que é o mais cruel desse processo? Que onde você tem a maior rotatividade de-profissional, onde você tem a maior proximidade com o usuário do serviço público. E é ali que a gente vai precisar tratar. Como? Primeiro, simplificando brutalmente. Segundo, aí sim, transformando todo o processo de capacitação. E o terceiro é usando a tecnologia para resolver duas questões. Uma, transparência. Isso eu acho que a própria lei traz um novo expediente que é importantíssimo, que é o portal, onde você vai ser pela primeira vez na história, a gente vai saber tudo que o Estado brasileiro compra. Então, antes era impossível saber isso. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que o sistema conduz o procedimento. Eu não preciso, né, aquela coisa assim, quase que uma pessoa que lê o manual deveria saber fazer uma contratação pública. A gente tem um projeto, dando um spoiler que está em construção, que é um projeto de vitrine pública. Uma parceria com a AGU, onde a gente pretende ter um arcabouço jurídico simplificado e um sistema muito bom para que, ao final, a compra seja muito semelhante ao que um privado compra ou que uma pessoa compra. Você entrar no portal e falar, preciso disso. E isso já está, né? Todos os componentes necessários estão ali e, sobretudo, o componente principal, que para mim vai ser a transparência. É ela que vai... O uso da transparência vai revolucionar todo esse ecossistema. Perfeito, Pojo. Da sua fala, dá para se extrair muita coisa. Você falou de uma visão muito procedimental da lei, né, que permanece, né? Eu não sei se é essa a sua percepção, mas o debate em torno das compras públicas gira muito em torno do procedimento. Essa é a percepção que eu tenho como gestor e como quem operacionaliza esse processo. São muitos controles, há uma cultura da normatização. Você falou sobre uma necessidade de gestão da logística, né? Precisamos pensar a logística, e eu já lembro do nosso PLS, do nosso Plano Diretor de Logística Sustentável,
que é quem trabalha também com a temática sabe o quão estratégico ele é, e o quão o processo de contratações é influenciado pelas diretrizes estratégicas, pelo alinhamento estratégico. É uma lei que fala de governança, né, que precisa e o artigo 11, é claro, a gente ainda, nesse debate, a gente tem falado sobre essa governança, fala-se do alinhamento aos objetivos legais, mas ali no parágrafo único do artigo 11, ele traz muitos elementos, e que remete também ao artigo 7º, artigo 169, que fala do sistema de controles internos. Eu estou falando de gestão de riscos. Estamos falando de uma lei que traz vários elementos, né, com necessidade de estruturação de metodologias, de projetos, de gestão. E aí eu queria você falou sobre essa rotatividade, né, nesse processo, porque a rotatividade acontece na linha de frente. A lei fala de uma gestão por competências, no artigo 7º, e a gente não tem conversado sobre, né, eu falo nós, é difícil dentro do TJ, a gente tem dado alguns passos, mas enquanto sistema de compras públicas, se a gente quer entregar resultados, nós precisamos conversar sobre essa gestão por competências, sobre esse modelo de gestão por competências. E aí eu gostaria de ouvir de você se a SEGES tem algum projeto nesse sentido, e quais as dificuldades, assim, onde você vem você tem trabalhou com desempenho. Poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Tá, bom. A lei, ela continua tendo um enfoque procedimental, mas como eu falei, ela abriu um monte de coisa que a gente não tinha para poder romper com esse enfoque procedimental. Quando a gente fala por gestão de competência, a primeira coisa que muita gente deve pensar é simplesmente na separação de funções. Ou seja, você volta para o olhar procedimental. O que a gente, já no início, estabeleceu? A gente precisa de uma estratégia nacional de logística pública. Então a gente está trabalhando para construir um olhar para as contratações a partir do ponto de vista logístico. Essa gestão de competência que você traz fica repetitivo, mas ela tem que olhar para a gestão. O procedimento é regra, é manualizado. Então, ele não deveria consumir tanta energia nossa. Ele consome por conta dos impactos posteriores, né? Um ano, 5, 20 anos, que aí tudo bem. Quem está dentro dessa cadeia aqui quer fazer a coisa bonitinha para que você não tenha nenhum tipo de problema futuro quando você nem lembrar mais onde é que você estava. Agora, do ponto de vista da gestão, a competência tem que ir alinhando com os objetivos estratégicos e tal. Se eu não sei o porquê que eu estou comprando, se eu não sei o para que eu estou comprando, e principalmente, de fato, identificando qual é o conjunto de variáveis que eu tenho que avaliar para dizer que essa compra aqui é melhor que essa é a competência que a gente vai ter que desenvolver. E onde a gente não tem nada de ecossistema. Como eu falei, né, a parte normativa tem um ecossistema maravilhoso. Tanto que lá, internamente, às vezes, o pessoal fala, não, porque a gente tem que preparar capacitação. Eu falei, capacitação, tem 1 milhão de pessoas fazendo. E fazendo muito bem. A SEGES não precisa, né? A gente fala assim, o nosso entendimento da regra é esse. Quem melhor espalha isso, vou colocar assim, é o mundo privado, né? que tem N institutos para fazer isso. N pessoas trabalhando isso, tanto na, né, vida pública e vida privada, mas já mais uma esfera privada. Então, o que precisa entender aqui? Um desempenho no sentido seguinte, o que eu espero da minha instituição? Quais são os insumos? É logística. Quais são os insumos que eu preciso contratar para que essa instituição atinja os seus objetivos, tenha o desempenho esperado? Esse vai ser o primeiro passo. Depois, quando a gente entender como é que o processo logístico se encaixa dentro de uma instituição, aí sim a gente vai conseguir e vai demorar. Isso aí a gente não tem perspectiva que seja curto, não. Porque além dessa mudança, aí eu vou ter que olhar dentro do processo logístico como é que eu vou fazer essa segregação e qual o desenvolvimento que eu vou precisar dentro de cada uma dessas etapas. Quais competências eu vou esperar dentro desse novo processo. Eu acho que assim, se a gente conseguir dar esse passo, quando as pessoas olharem para trás, vão se perguntar assim, como é que a gente comprava dessa forma? Qual era a racionalidade? Né? No futuro, mas por que eles faziam essa bobagem de ficar só fazendo um listão e vendo quem me dava o menor preço do meu listão?
por isso que eu digo, isso demora. Esse é um projeto que a gente quer semear agora, né? Até 26, mas os frutos aí vão demorar um ciclo aí de 4 a 8 anos para começar a colher. Uma longa curva de aprendizagem pela frente. É uma mudança de paradigma Sim. muito forte mesmo. Mas a gente tem que investir isso, senão a gente vai ficar repetindo. Se for só para ficar repetindo isso, te digo que daqui a pouco a gente vai cada vez menos precisar de pessoas fazendo isso. Porque eu só preciso da pessoa para me definir qual é o listão. A partir daí eu vou automatizar esse processo quase inteiro com a tecnologia que eu tenho disponível. Porque a regra é me dar o listão, me diz quem fornece mais barato e no máximo colocando ali uns componentes técnicos no meio do caminho que também... Então, isso... se for para fazer isso, a gente vai conseguir até melhorar o procedimento, mas a gente não resolve o principal, que é saber se eu estou entregando de fato o serviço público que precisa. Isso, se a gente não trouxer a logística para essa mesa, a gente não vai conseguir superar. E se eu estou comprando realmente o que eu necessito. Eu, como gestora também, Bela, tenho uma dificuldade muito grande de entender o listão. Porque o listão, ele se materializa muitas vezes de uma vontade. Ele não se materializa em razão de uma necessidade estratégica, alinhada com um objetivo, né, para atender você alcançar um bom desempenho num indicador institucional. De repente, surge. Né? Então, a gente precisa realmente virar essa chave. Desculpa a minha sinceridade aqui com o secretário de gestão, Jesus, gente, olha que vergonha. Mas, ao contrário. eu acho que a gente tem que realmente enxergar esse processo como ele é, nu e cru, para a gente tentar evoluir. E eu digo muito dentro da instituição que eu trabalho, que a gente precisa inverter essa sequência. Ao invés de a gente pensar no listão, a gente pensar antes em qual é realmente a demanda estratégica da instituição. E aí, falando em estratégia, eu vou tocar num assunto que está relacionado com a pauta ESG, apesar dessa etiqueta estar muito voltada para o universo corporativo, a gente está vendo ela sendo transferida aos poucos, adaptada na administração pública federal. E a gente viu isso de uma forma muito forte, recentemente, agora em março, quando o TCU lança o indicador IESGO, um indicador de governança, sustentabilidade e inovação, no qual ele agrega a análise de sustentabilidade social e ambiental às questões de governança, gestão de pessoas, tecnologia, aquisições, enfim. O IESGO vem do IGG, acredito que ele veio para agregar, ainda segmentando sustentabilidade ambiental e social, né? Mas trazendo a perspectiva da sustentabilidade, que já era a agenda da 3P, que o PLS trouxe em 2012, e que realmente a gente precisa avançar nesse sentido com instrumentos de monitoramento, que acredito que vocês já devem estar pensando nisso. Eu queria que você nos falasse sobre esse movimento dessa agenda de sustentabilidade, qual tem sido o papel da SEGES nesse contexto. E é claro que eu não vou resistir. Quando vem a revisão da IN1 de 2010, para quem não conhece a IN1, pessoal, vou só contextualizar rapidamente, foi a primeira norma totalmente disruptiva, inovadora, que trouxe os critérios de sustentabilidade com foco específico atinente ao objeto no processo de contratação. Pensa no contexto de 2010, estamos em 2024, então foi uma revolução. Como é que tá? Bom, vamos lá, por partes. Essa questão da sustentabilidade que a 14133 traz é ponto central para ela, é muito forte, mas ainda ela traz como objeto de desejo. Porque ela não detalha como é que você alcança essa sustentabilidade do ponto de vista da sustentabilidade. Vou fazer uma brincadeira aqui. Da sustentabilidade jurídica.
da aplicação da sustentabilidade do seu tema. Ou seja, como é que eu aplico um conjunto de variáveis, um conjunto de critérios que, numa licitação, ele vai sobreviver a uma batalha judicial. Porque eu, como fornecedor, né, estou numa disputa, de repente alguém fala, não, o dele é mais sustentável. Tá. Fale mais, porque... Então, o que foi coincidência, porque a gente foi chamado, mas isso para nós foi muito importante. Assim que eu entrei, a GIZ, que é uma agência de colaboração alemã, estava financiando um projeto em 5 países, o Brasil é um deles, Brasil, Colômbia, Equador, México e Costa Rica, se eu não tiver sido traído pela minha memória, onde em conjunto estão definidos, o projeto já tem mais de um ano, estão definindo critérios para o estabelecimento de um selo verde. Esse projeto é junto com o MIDIC, né? E ele nos dará, a gente imagina que ainda vai demorar aí 1 ano mais ou menos para ter o primeiro selo emitido, nos dará um critério objetivo, baseado em padrões. A ideia é envolvimento da ABNT, do Inmetro, ou seja, ter uma cadeia capaz de certificar que o produto A tem um selo e o produto B não tem um selo. Esse é o primeiro passo. Depois disso, e aí estou falando de uma sustentabilidade no primeiro momento, do aspecto ambiental. E depois disso a gente vai ter que estabelecer que regra que a gente vai aplicar para diferenciar quem tem o selo A do selo B. Vamos ter que pensar. O que a gente, enquanto isso, conseguiu trazer muito recentemente, né? Começou a tentar trabalhar dentro da linha de sustentabilidade social e econômica do ponto de vista da margem de preferência. Então, regulamentamos a margem de preferência, instituímos a comissão, a SEGES preside essa comissão, onde se define quais são os fatores que vão ser utilizados para a constituição de conteúdo local, né? Conteúdo nacional em determinados produtos, estimulando a produção, a compra de produtos produzidos no Brasil em comparação com produtos estrangeiros, olhando para a linha da sustentabilidade econômica e social. Então a gente está agora talvez conseguindo aplicar coisas que foram pensadas na 01 de 2010. E eu acho que ela foi tão revolucionária que a gente não conseguiu avançar muito, porque ela estava muito à frente do seu tempo. Estava mesmo. Muito à frente. Então, o que a gente imagina agora? Passos pequenos, onde a gente vai ganhando confiança no que dá certo dentro do processo, principalmente do ponto de vista jurídico, porque lembrando que a gente tem, né, a sustentabilidade, a 14133 agora fala claramente do uso da questão do ciclo de vida do produto, só que também não é assim, então a partir de agora a gente vai ter que estabelecer produto a produto, quais são os critérios que entram nesse ciclo de vida, se vai desde o material utilizado até o custo de descarte, tem N aspectos. Então, agora, assim, eu digo que tem trabalho aí para 20 e 30 anos até fazerem uma nova lei de licitação. Eu até acho que uma nova lei talvez saia até antes, porque ligando com o que eu comentei antes, eu espero que antes disso a gente consiga deixar para trás a lei procedimental e ter uma lei voltada para a logística. Mas é assim que a gente vai fazer essa introdução da questão da sustentabilidade, ponto a ponto. Não é um passe de mágica, não é um pacote fechado, não temos uma bala de prata para falar agora temos compras sustentáveis. Então a gente vai ter que ir andando com isso. E o TC eu acho que contribui muito com a mudança do IGG, porque ele começa a incentivar que os órgãos... Ele, qual é o principal? Ele sinaliza para os órgãos, né? O órgão de controle maior sinaliza para os órgãos, esse negócio de sustentabilidade aí, que esses malucos estão falando há anos, faz sentido. Eu assino embaixo. Exatamente. Então você ter o aval do TCU, que a questão da sustentabilidade faz sentido, também traz um conforto para os gestores que vão executar as contratações. Fala assim, não, então peraí, isso não é só uma ideia de maluco ali da SEGES ou de um grupo. Você tem realmente uma nova realidade que a gente vai ter que considerar isso. E a discussão agora é como é que a gente incorpora esses elementos de sustentabilidade, mas que ele vai ser devagar.
A margem de preferência, primeira vez que for aplicada, e a gente estabeleceu a margem de conteúdo nacional só para ônibus, primeira rodada, né? Ônibus e metro ferroviário. Não é uma licitação que você faça todo dia, né? Então, a gente vai ter que esperar a primeira licitação, fazer as aquisições e olhar como é que isso de fato vai responder, tanto do ponto de vista objetivo, se é um valor que é suficiente para você ter uma maior competitividade com os importados, e se isso acontecer, como é que vai ser a resposta dos perdedores dessa equação do ponto de vista judicial. Então, o trabalho agora vai ser constante. Provavelmente a gente tivemos até que abrir uma área nova dentro da SERJ só para discutir isso, para além do DELOG, dada a complexidade que isso tem. São desafios inúmeros. Só voltando um pouco na sua resposta, veja que o TCU, ele fortaleceu o plano de logística sustentável mais uma vez. E a gente vem num processo normativo constante de evolução, né? Fortalecendo, reiterando a importância de você ter esse panorama dos seus consumos, das suas despesas, como um instrumento diretivo das contratações, que muitos gestores ainda não conseguiram entender. E eu fico muito feliz, né, que esse processo esteja acontecendo. Espero que a SERJES daqui a pouco solte aí um instrumento de monitoramento dessas questões. Isso não estava no script, pessoal, mas foi irresistível para mim. É um desafio. Desafio aceito. São muitos desafios. Pojo, continuando, né? Falar um pouquinho sobre eficiência, economicidade. A nova lei traz a centralização de compras, né? Como um procedimento que deve ser preferencialmente, né? Estruturado dentro dos órgãos, e a gente tem no governo federal a Central de Compras, né, que tem sido um celeiro, né, tem um histórico de várias inovações. Pensando nesses projetos todos, né, nessa visão que você traz para a gente, quais os projetos que a Central tem e já que me parece que a Central ela é blindada de algumas questões, assim, ela pode inovar em algumas questões, né? Se existe algum projeto para inovar nessa área de sustentabilidade lá dentro? Bom, a Central ela tem uma dupla função hoje. De pensar em compras inovadoras, ou seja, como é que eu vou receber determinado bem e serviço, diferentemente da forma como eu contratava anteriormente. E o segundo aspecto é o aspecto de serviço compartilhado. Então, que tipo de bem ou serviço que ela contrata, ela licita, e aí de forma, depois, cada um pode utilizar, né, desse mesmo procedimento para aquisição de determinado bem ou serviço. Exemplo de mudança, né, de como é que você passa a contratar o mesmo serviço. É questão de veículos. Antigamente você tinha o veículo, você ainda tem, mas bem menos, mas você tinha o veículo dentro do serviço público. Ficava ali à disposição com o motorista que também era servidor. Evoluiu, né, mudou esse processo para aluguel, mas o carro continuava ali. E a Central mudou isso para o quê? O que você quer? O deslocamento. Então você passou a contratar diretamente o deslocamento. Recentemente, inclusive, com a regulamentação dos transportes de aplicativo, esse modelo vai se ampliar do táxi para táxi e os demais aplicativos. Então, é um serviço que hoje em dia tem no Brasil inteiro, é uma mudança. Isso já está implementado. O que a gente tem de novidade, por exemplo, dentro dessa área? Móveis, mobiliário. A gente tinha como costume comprar o mobiliário, depreciar, estragar, desfazer e tentar se desfazer. Comprar de novo, muda o processo de trabalho, mas continua comprando, aí depois você desfaz. E a Central tá na rua um novo modelo, a gente fez consulta pública e tal, que é fazer o aluguel. Passar a alugar esses móveis. Porque quando você está alugando, você mas não é a mesma... Não, porque você já está alugando a entrada, a saída, a disposição, você responde muito mais rápido à necessidade de um órgão crescer ou diminuir, né? Hoje em dia tem esses movimentos, dependendo do uso ou não de teletrabalho. Então, a gente está modificando como é que a gente está
adquirindo, aí não mais um bem, né? Até transformando o bem em serviço. Divisórias, umas coisas assim, bestas, que na administração pública, às vezes dá um trabalho gigantesco, fala assim, preciso de uma mesa. Sim. Aí você mobiliza 1 bilhão de pessoas, porque tem que achar no depósito, tem que não sei o que. Então, tem essas compras inovadoras, esse é parte do que a central faz. E outro aspecto, são os aspecto de você ter uma centralização da compra, de modo que você ganhe volume, eficiência, e tem 2 exemplos bons. O almoxarifado virtual nacional, que está aberto para estados, municípios, e agora está ampliando a quantidade de itens. Aí, se minha memória também não estiver me traindo, eu acho que sai de 150, 170 para mais de 200, não, muito mais de 200 itens, acho que é quase 300 itens. Então, ampliando esse modelo, que facilita enormemente, né? Porque aí só contratar, eu diminuo a pressão sobre a ponta. Imagina, você tem que fazer licitação de centenas de itens. Então, esse é o tipo de compra. A central faz compras para o Exército, para as Forças Armadas. Estamos ensaiando uma discussão de que ampliar o rol de ação com o Exército, talvez para medicamentos e tal. Daí não é o Ministério da Saúde, né, que faz esse tipo. Porque o Ministério da Saúde faz a compra de medicamentos para o SUS e o Exército faz. Então, também então a gente vai ampliando esse conjunto. O número que a gente tem hoje entre compras da central diretamente, né, e atas de registro de preço, quase 38 bilhões de reais envolvido, montante envolvido. Então, o processo de centralização, ele não é nem só que a gente acredita muito. É o que você fala assim, como eu não tenho, e não tem, né, mão de obra, e não tem nenhum porquê, né, de espalhar esses milhares de compradores públicos pela administração, faz todo sentido eu trazer isso para uma central. E o ganho de escala aqui é qualitativo, porque a gente consegue atrair os melhores compradores para a central. Então a gente vai especificar melhor, a gente vai trabalhar muito melhor o processo. E a minha expectativa também é que no momento que a gente consiga trazer o componente logístico, eu já vou trazer esse componente logístico para um volume muito grande de compras. Sim. Então, essa expectativa que a gente tem com a central aí para os próximos anos. Bem bacana. Porque não faz o menor sentido a gente ainda ficar fazendo compra de porca, né? Tem umas coisas que realmente eu vou te dizer. Mas fazem parte desse processo de maturação. Né? E eu acho que nesse processo de maturação veio uma iniciativa muito bacana, que foi o reconhecimento nacional da excelência na governança e na gestão pública. A gente tem um movimento parecido no judiciário, no sentido de fomentar a boa gestão, que é o Prêmio CNJ de Qualidade, onde a gente dá muita transparência a tudo isso, né? Os tribunais, literalmente, a Bela pode testemunhar isso, né? Se degladeiam pelas melhores posições, mas, no fundo, isso é um fomento à melhor gestão. Eu queria que você fizesse breves comentários a respeito disso. Saiu recentemente, né, um ato nosso instituindo esse prêmio. É um prêmio para, sobretudo, gestão municipal. Dentro da Secretaria de Gestão, a gente tem um departamento de transferências e parcerias. Transferências são as transferências de recursos da União para estados e municípios. E, é um projeto que deve ter mais de 8 anos, já deve ter uns 10, agora já tem mais, uns 10 anos, que ele vem do modelo de excelência em gestão, foi adaptado para modelo de excelência em gestão em transferências. Isso gerou todo um procedimento de treinamento para gestores municipais. Esse treinamento depois foi acoplado um questionário de autoavaliação, e dentro de uma lógica até semelhante àquela do IGG, né, que você faz uma autoavaliação, depois de um período você faz uma nova e vê se o processo evolutivo induz, né, uma melhoria nessa gestão. E existe uma premiação informal a partir dessas. Mas é uma autoavaliação, como assim? Não vai mentir? Tá? É que junto a todo esse processo de transferências e parcerias tem uma rede.
uma rede nacional muito grande, inclui os 3 entes, os 3 poderes, ela é muito rica. E por meio dessa rede a gente consegue um conjunto de pessoas que são chamadas de validadores, que são pessoas voluntárias, servidores públicos ou pessoas do mundo privado, algumas são pessoas que se dispõem a fazer a validação desses questionários junto aos municípios que fazem se propõem a concorrer ao prêmio. E com isso a gente tem uma espécie de certificação de que as informações ali estão corretas, então que de fato você tem o entendimento de que houve uma evolução. Isso, como eu falei, a gente tem um que a gente chama de Fórum Nacional de Parcerias, que é sempre feito em Brasília. O 9º vai ser agora, né? Nos próximos dias 4, 5, 6 de junho. O que a gente fez? Institucionalizamos esse prêmio para incentivar mais ainda os gestores que têm essa... Bom, primeiro aqueles que já assumem o município, né? Muitos gestores assumem assim, tá aí, o que eu posso fazer? Eu quero mudar, então... E aqueles que a gente brinca, são um pouco mais preguiçosos, ficam olhando ali, aí a gente usa o poder da inveja, né? Falar, o meu vizinho ali tem, por que eu não tenho isso? Então também vai buscar essa melhoria da gestão. Então esse prêmio ele só está materializando, né? Esse projeto aí que tem mais de 10 anos, nesse estímulo constante dessa atuação lá nos municípios, de que eles consigam, por orientação, por modelos pré-definidos, fazer esse incremento da gestão deles. Perfeito, Pojo. A gente está indo para o finalzinho da sua fala, a gente extraiu muita coisa, melhoria da logística, fomento à gestão municipal, né? Melhorar essa gestão lá na ponta, o atendimento ao cidadão, enfim, contratações impactando diretamente na realização das políticas públicas, né? E para finalizar, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a medida provisória 1221, né, que surge no contexto da tragédia do Rio Grande do Sul. Por favor. Vamos lá. Bom, a gente primeiro se inspirou no que aconteceu na pandemia. Também foi estabelecido um regime especial de contratação, tendo em vista a urgência da situação. Foi inspirado, por quê? Porque o Rio Grande do Sul, a tragédia no Rio Grande do Sul, ela tem uma diferença brutal em relação à pandemia, porque ela destruiu a capacidade do Estado. Então, assim, você tem município que eu não tenho mais prédio, eu não tenho mais arquivo, eu não tenho... Então, como é que você dá instrumento para que rapidamente a prefeitura, né, o Estado volte a funcionar nesses locais, tendo que atender ali um conjunto, as necessidades emergenciais, aí já estou colocando, né, pós-fase onde você fez, né, o resgate, né, essa parte mais importante, porque era questão de salvar vidas. A água baixou, você olha a destruição feita, e aí? Porque minha prefeitura está destruída. Então a ideia, e é importante ressaltar que a MP foi pensada, né, vamos colocar assim, né, para atender inicialmente o Rio Grande do Sul, mas ela já foi pensada para atender os demais casos de calamidade, e aí tem uma regra toda para que você possa fazer uso desse procedimento, mas ele foi montado nessa perspectiva de que eu preciso ter uma atuação infinitamente mais célere. E aí qual é a questão aqui? Procedimental. Ele precisou redesenhar o procedimento porque eu tenho uma urgência logística. E flexibilizar. A gente sempre... eu não sei se eu nem penso em flexibilizar. Eu penso assim, eu preciso redefinir o processo. Não é flexibilizar, eu preciso de um processo diferente, exatamente. Mais simplificado. Tá. Exatamente, porque são outras condições, são condições onde... E isso eu acho bacana, sobretudo por quê? Porque nos mostra também nesse momento que eu posso, por meio da transparência, garantir ao controle os instrumentos que ele vai precisar no futuro para questionar, caso necessite, aquele processo específico de contratação. Ele não precisa
daquele procedimento todo. Essa é a defesa que a gente faz e isso também traz. Mas a ideia foi dar um redesenho do procedimento para que a gente possa atuar. São condições distintas da pandemia, porque o Estado ainda estava aqui, né? Todo mundo estava ali, tá? Agora não. Então, ele foi muito pensado nessas condições, onde você não tem os procedimentos e os instrumentos da burocracia estatal à sua disposição. Então, como é que a gente podia fazer as contratações necessárias? Por isso que houve o aumento dos contratos verbais, que é aquele, né, onde eu preciso disso. Para quem não conhece, né, o contrato verbal é aquele que alguém da administração adquire um produto e depois formaliza o processo de aquisição daquele produto que ele necessita emergencialmente. Ele vai justificar, isso não é problema nenhum. Então, tudo foi pensado nesse sentido, assim, como é que eu faço? Mas vamos pensar como um redesenho, e ele vale para todo o país, dentro das regras de estabelecimento ali, de identificação de calamidade. E certamente traz muito mais segurança para o gestor público atuar diante de uma tragédia como essa e de outras que poderão acontecer, né? Infelizmente acontecerão. Era o que eu ia te perguntar. Qual o recado que você deixa para o secretário de gestão do município que foi, infelizmente, engolido por essa tragédia? Tem alguns, né? Bom, primeira questão ele tem que ter certeza que ele está seguro e tem todo o apoio, tanto do governo do Estado do Rio Grande do Sul quanto do governo federal, de proceder com as contratações que ele precisa. Então, a gente tem o canal que a gente já tem de atendimento sendo preparado para que o gestor que tenha dúvida do processo de aquisição, ele vai ter, né? Se ele, mas eu posso mesmo fazer isso ou não? A MP foi feita para ele poder fazer o que realmente precisa ali nesses próximas semanas, e depois, claro, estabiliza, e aí a gente volta a usar o rito da 14133 na sua plenitude. Mas que ele tenha certeza que ele vai estar coberto nesse momento para poder tomar as ações que ele precisa, para poder não é nem o processo de reconstrução, é o processo de tornar habitável de novo aquele município, porque eu nem falo em voltar à vida normal, porque isso nem sei se volta em alguns municípios depois da tragédia que eles passaram, mas o gestor tem que ter tranquilidade e saber que ele conta com apoio, sim, tanto nosso quanto do Estado do Rio Grande do Sul, para poder proceder com as ações agora que vão ser fundamentais. Bom, meu amigo, eu ficaria mais uma hora, né, com Bela e com o Pojo, mas o trabalho voluntário tem que dar agora espaço para o trabalho remunerado. As nossas agendas de reunião estão aí já pulando. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, agradecer com uma enorme gratidão, Pojo, pelo espaço que você conseguiu encontrar na sua agenda para estar com critério. Eu sou parceira da SEDES há muitos anos e digo isso com muito orgulho, porque eu acho que a troca de informações, o benchmark, faz a gente crescer, faz a gente amadurecer, é você trazer o bom exemplo, despertar a inveja positiva, que eu acho que é uma excelente técnica de gestão, né, para que a gente possa estar sempre sendo instigada a fazer o melhor. A gente aprende também com aquele que não teve sucesso nas suas práticas, e assim a gente não replica o que deu errado. E diante disso, eu deixo apenas uma frase para que a gente possa refletir no nosso processo de trabalho. Uma frase de um escritor que eu gosto muito, José Saramago. A pior cegueira é a mental, que faz com que a gente não reconheça o que temos pela frente. A gente se vê, ficamos aguardando uma próxima edição do Critério. Pois você quer falar suas palavras finais? Só agradecer estar aqui com vocês e me colocar à disposição, né? Vamos fazer aí daqui a alguns meses uma próxima. Se vocês acharem que tiver assunto pra gente, a gente conversa. Opa, como assim? Esse assunto nunca vai acabar. Então já vamos agendar uma próxima, porque esse tipo de canal de comunicação é muito bom. Essa interação, a gente... Mais do que o assunto, acho que permite a gente passar a mensagem do assunto de uma forma diferente. Que não é num evento mais formal, onde as pessoas
às vezes tem ali um cuidado, um cerceamento da forma como ela se expressa, que a gente consegue fazer isso de uma forma mais solta. Eu acho que a gente consegue passar a mensagem até de uma melhor forma. Gente, para tudo! Eu ganhei nova senha para entrevistar o Pojo. Vocês acham que eu vou deixar isso passar barato? De jeito nenhum! Terminando aqui, eu já vou agendar. A gente fica, então, te esperando para uma próxima edição do Critério Sustentável. Um beijo e tchau, tchau! Critério Sustentável. Oferecimento. GPS.